semana passada nós concluímos então o que o Jung falava sobre a vida depois da morte, né? Parece ser um pouco diferente da teosofia, mas no fundo não é diferente não, é a mesma coisa, viu? Quando ele diz que na nossa segunda metade da vida, se a gente não voltar para o interior, a gente causa um prejuízo para a nossa alma. E que a alma é um negócio também, uma figura do inconsciente. E que a procura real é transcender o mundo. Nós conscientemente estamos no mundo, voltados para o exterior, e quando nós morremos, ou quando nós dormimos, nós ligamos aquele nosso lado inconsciente, nosso lado psíquico, que a teosofia chama de eu superior, chama de alma, mas que o propósito da vida é transcender inclusive isso aí. Nós somos seres efêmeros. A gente raramente medita sobre isso. Pensar sobre a morte mesmo. Uma coisa que parece que está sempre muito longe da gente. Morte é um negócio que vai acontecer com os outros, não vai acontecer comigo. E se em vida a gente não tem um aprendizado do que é a morte mesmo, ele falou também que não é depois da morte que nós vamos encontrar respostas àquilo que nós queremos. Tanto que quando ele escreveu aquele livro 7 Sermões aos Mortos, os mortos foram até Jerusalém para tentar encontrar resposta a algumas coisas. Foram até Jerusalém, são mortos, significa que foram até Jerusalém, não física, né? Uma Jerusalém voltada a uns planos não físicos. E não encontraram. Então os mortos, eles querem voltar à vida para realmente aprender esses grandes segredos. Então ele ressaltou isso muito forte na obra dele, que o aprendizado tem que ser na experiência física. Esse aprendizado não vai se dar realmente depois que nós morrermos. Tem outros aprendizados depois da morte no plano da alma, claro, a gente aprende que existem. Mas o aprendizado mais forte mesmo, para mostrar que realmente nos tornamos almas em vida, isso tem que ser aqui. Tem que ser aqui. E ele fala fortemente também que a alma é uma figura criada, assim como o inconsciente é uma coisa criada. E tudo que é criado vai desaparecer. Tudo vai desaparecer. Então a procura real é a procura pelo self. O self é alguma coisa que subsiste a esse mundo criado. Então tudo que acontece no mundo criado fica no mundo criado. Então aquilo que a gente chama de karma, ele está restrito a nós como pessoas e no máximo restrito a nós como eu superior, como alma. O self é isento de qualquer coisa que se chama de karma. Mas por outro lado o Jung fala também de que o estado natural das formas, da matéria, o estado natural é a morte. Então o Mário aqui para estar vivo, por exemplo, então a alma, Mário, pega a matéria e cria uma forma para se manifestar. Então a forma da matéria que compõe nossos corpos é transitória nesse sentido. Ela foi tomada do reservatório universal, que é chamado de Prakriti ou Mula Prakriti, e essa forma então é mantida pelo self num determinado formato, seja humano, seja vegetal, seja animal, seja o que for, seja mineral,
ela é mantida sob uma determinada forma, sobre uma meditação muito forte desse ser que ele chama de self, que ele chama de si mesmo. Tanto que ele contou do sonho dele, que ele viu o self. Ele viu aquele yogi lá em meditação e olhou para aquele yogi e viu que aquele yogi era ele mesmo. Ou seja, para manter essa forma nossa aqui, para o self se manifestar no mundo da matéria, o yogi realmente ele se mantém numa meditação profunda, que é o mesmo princípio que o Deus da natureza faz para manter o mundo. O self, vamos dizer, é um ser também pertencente ao absoluto, onde mantém uma pequena forma, um microcosmo, nós. E o Deus do mundo criado, que é o Ishvara, em meditação profunda, ele mantém o mundo, mantém o cosmos em manifestação. Então é ensinado claramente em todas as filosofias que quando esse Deus tira a consciência do mundo criado, o mundo criado volta ao estado natural dele. Volta a matéria ao estado natural dela, que é a mula prakriti. É um dos princípios da manifestação. Então, para manter essa forma, existe a matéria, que é mula prakriti, e existe uma energia. Essa energia é chamada de prana, de energia psíquica, para manter a forma de uma forma tal que ela sirva para se manifestar, para o self se manifestar nesse mundo. E é essa energia que nos mantém realmente numa determinada forma. A gente pode relacionar ela àquilo que os orientais chamam de Trishna. É a energia para manter realmente a vida. Vida como nós a conhecemos, ela é artificial. Ela é mantida com energia. A vida na matéria. Obviamente, a vida da consciência que gera isso não é artificial, ela é eterna. Então nós somos seres transitórios mesmo. Então é a hora, depois da gente estudar e aprender bastante, entender isso. A forma é totalmente transitória. Não adianta a gente se apegar. E a gente se apega, a gente gosta dessa brincadeira aqui. A gente não quer ampliar a nossa consciência, porque eu ampliando a minha consciência, eu perco a minha individualidade. Não é esse o medo que a gente tem? Eu quero manter a minha individualidade. É bom e é ruim, como tudo nesse mundo, né? A individualidade tem relacionamentos, tem experiências boas, tem experiências ruins, mas a gente gosta dela. Agora, por que não ampliarmos a nossa consciência? Porque um ser como um Buda, como um Cristo, como um Jesus, ou como um Gautama, eles não eram personalidade também? Ou será que eles eram somente consciência pura? É só a gente mirar nesses exemplos, que a ampliação da consciência, que é nos tornarmos o espírito que realmente nós somos, não significa a nossa aniquilação. Mas o medo nosso grande, o grande medo é essa aniquilação. Eu deixo de existir e passo a ser o todo. Então já dá para a gente, que já estudou bastante sobre isso, entender que a ampliação da consciência não é a aniquilação. A personalidade, a individualidade permanece. Só que vai ser uma personalidade, uma individualidade com uma sabedoria muito maior que nós temos hoje, separados dessa consciência. Então estou insistindo nisso aqui mais uma vez,
para a gente refletir sobre isso. Refletir. Não tem jeito. Todos os mestres falaram a mesma coisa. Tem que chegar e mergulhar mesmo. Por mais que tente trazer esses conhecimentos para o nosso mundo, o intelecto, ele é limitado. Muito limitado. Então como é que nós vamos aprender isso? É a história do rio. Cai no oceano. Mergulha. O rio é transitório. O oceano não. O rio volta para o oceano. Nós somos espíritos. Então, transitoriamente, nós somos o rio. É hora de meditar muito sobre isso. Porque só desse jeito a gente vai criando a coragem para enfrentar isso aí. É necessário muita, muita energia para encarar esse desafio. Então vamos falar sobre essa energia. Como nós adquirimos, como ela é transformada, onde essa energia está, como nós a perdemos, como nós podemos reaver essa energia. É importante e não é importante. O importante mesmo é a consciência do si mesmo. Mas enquanto nós não temos a consciência do si mesmo, é bom a gente entender as regras desse mundo. Que esse mundo é efêmero, mas ele tem regras. Ele tem leis. E se nós conhecemos as leis que regem este mundo, fica mais fácil de viver nele. Viver aqui não é mole não, gente. É tristeza. É dureza mesmo. Podemos largar a qualquer hora desde que a gente tenha essa consciência. Ok? Então vamos falar o conceito do Jung sobre essa energia psíquica. O nosso livre-arbítrio está no si mesmo. O si mesmo resolveu vir nesse mundo. Vem para esse mundo, entrou aqui e agora está sujeito às leis do mundo. Pode dar certo ou pode não dar certo o plano dele mesmo. Né? Aí a gente quer mudar o mundo, quer consertar essas coisas todinhas aqui no mundo. O nosso livre-arbítrio foi vir para cá. Encaramos, de ter entrado aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Então, porque tudo isso aqui, ó, são coisas, essa energia, essa libido, apetite, desejo, anelo, anseio, impulso, tudo isso tem a ver com o mundo criado.
nos planos divinos, ele é onipotente, onipresente, onisciente, é Deus. Então lá tem livre-arbítrio total, consciência total. Aqui não. Tá? Agora vamos entender um pouquinho essa energia, que ele vai fazer uma comparação da energia psíquica com a energia que nós conhecemos, a energia da matéria. Por exemplo, a gente sabe que existe energia aqui, calor. Calor é uma energia. Se você pegar água e colocar fogo embaixo da água, aquela água entra em ebulição. Então você pôs uma certa energia ali para fazer aquele fenômeno. Então ele vai tentar ver que o calor é uma energia quantitativa. Dá para medir quanto calor você precisa injetar para fazer a água ferver. Então ele quer mostrar também que essa energia psíquica é uma energia tão material quanto essa energia que se chama calor para fazer a água ferver. Então essa é a energia da vida, energia psíquica. Então ele, desse ponto aqui, ele quer ela também pode ser medida, assim como a energia física é medida, só que a energia física é mais fácil de medir, porque a gente está vendo o fenômeno. Você pôs uma quantidade de calor, a água ferveu, quantos joules você gastou para ferver aquela água. Então é mais fácil medir, porque nós estamos aqui. E essa energia psíquica, ela fala que é muito difícil de medir ela de uma forma muito objetiva, mas é uma energia. Tá? Então ele fala esse complexo se manifesta no mundo físico. Então, alguma coisa que está no plano da mente se manifesta no plano físico. Então, ele está tentando falar sobre essa energia que acontece no mundo psíquico e, depois de acontecer, se somatiza aqui. Então, tudo no mundo
é feito a partir da mente. O que se existe alguma coisa concreta, é porque essa coisa, antes de ser concreta, ela foi pensamento. Então essa é a energia que ele está falando. Então, tudo, tá? Ou na alma. Mas a alma também é mente, tá? Pode ser na alma, é através do karma. Mas então toda doença, antes de chegar no plano físico, ela existe no plano psíquico, tá? Aqui que eles falam que aqui reside a cura do futuro. Em vez de tratar a doença no corpo físico, vamos tratar a doença no plano da mente, não deixar ela somatizar. Tem bons livros sobre isso aí, tá? Tem bons autores que falam sobre isso aqui. A medicina do futuro vai tratar não o efeito, vai tratar a causa. Hoje a medicina só trata do efeito, tá? Então, para cuidar da causa, a causa da doença não é o self. O self é isento. O self está além do mundo da criação. Então, a causa da doença é o karma. O karma está residente no eu superior, na alma, no plano psíquico. Lá é a causa de tudo. Mas o tratamento que nós fazemos hoje, o tratamento é vinculado contra os efeitos. A gente raramente vê, tem sim, tem livros sobre esse tema já, que já procuram achar a causa da doença. Tá? A gente vê, o Gasparetto tem um livro lá, Metafísica da Saúde, onde associa doenças com uma causa psicológica que leva àquela doença. Então já começa a ver isso aí. Então, se a gente mudar o nosso padrão mental, há uma tendência de que a gente consiga realmente ou diminuir o sofrimento por causa de uma doença, ou quem sabe até evitar. Isso está em consonância com os ensinamentos mesmo, que o karma não é inevitável. O karma pode ser tratado. E ele pode ser tratado desde que a gente tenha consciência das causas que o originaram. Então essa é a procura, vamos entender, vamos refletir. Veio uma doença, veio uma dor, reflita por quê.
Doença não vem gratuitamente, não. Ela vem porque você, de uma forma ou de outra, você o provocou. Então é só através de uma interiorização muito grande que a gente vai perceber isso aí. Então ele fala que o inconsciente, mais cedo ou mais tarde, ele tem que ser tornado consciente. Então, por mais que a gente reprima, por mais que a gente estranhe um determinado conteúdo, vai chegar uma determinada fase que isso tem que se tornar consciente. Se tornou consciente e acabou aquela história. Isso aí é o Dhyana do Patanjali. Você trouxe o inconsciente, observou aquilo, viu o que é aquilo e deixa embora, não quer mais. Tá? Então eu falo que existe uma equivalência de energia, tá? Para onde foi essa energia? Se existe um princípio de constância de energia, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vai mostrar isso aqui. Tá? Isso. Ele vai falar a mesma coisa aqui. Ele vai te mostrar justamente isso, que essa energia que nós usamos na vida, quando ela desaparece, é que no fundo você está voltando ela para o teu inconsciente que te permite dar esse salto. Ele vai falar sobre isso. Tá? Então eu falo que desapareceu
ela está passando para o inconsciente. Porque essa quantidade de energia que nós temos é o do ser total. E o ser total, a nossa alma, faz parte do ser total. Não é só o lado consciente, é o lado inconsciente também. Tá? Então é falar que surge que 95% é o inconsciente e a gente utiliza os 5%. Quer dizer, então, que esse 5% ele começa a fazer uma alteração da consciência? o consciente e o inconsciente, eles se interrelacionam. O ser total é aquele que mescla o consciente e o inconsciente. O estereotipado é aquele que é totalmente exteriorizado ou totalmente interiorizado. Todos dois, o ser deixa de ser um ser completo. Então, o correto é o equilíbrio entre a vida exterior e a vida interior. Então, é isso que ele está falando. Então, dependendo do momento, é um momento de exteriorizar o teu conhecimento, as tuas atividades, e tem um momento que é hora de voltar para dentro e reconhecer tua alma. É isso que ele está falando aqui, né? Surge quando a gente começa a perder o interesse pelo mundo, essa energia vai entrando dentro da gente e a gente começa a criar interesse pela teosofia, pela religião, pela prática de yoga, pela prática da meditação. Algumas coisas vão criando mais força e mais vontade de fazer essas coisas. Começa a valorizar coisas que anteriormente eram muito mais valorizadas. Por quê? Porque a libido, essa energia, ela foi canalizada para o nosso lado interior. Então isso é um processo natural. Não é que nós perdemos realmente a libido, não consigo nem fazer sexo mais, perdi totalmente a libido. Não é isso que nós estamos falando. É o equilíbrio entre uma coisa e outra realmente. Tá? Tem momento para tudo na nossa vida. Para tudo. Tá? A gente conta aquela historinha aqui de vez em quando, né, que o cara, ele vivia com a mulher dele. Acho que eu já contei essa história, mas vou contar de novo. E tinha uma vida conjugal legal, coisa e tal, mas aí foi perdendo aquela coisa. E um dia ele morreu. E o dia que ele morreu, ele foi num centro espírita lá e conseguiu canalizar algumas informações para a mulher dele. Né? Que essa vida que eu estou aqui agora é uma beleza. Eu tenho uma alimentação saudável, eu como pra caramba, e eu acabo de comer, depois eu vou fazer sexo. Aí depois eu como mais um pouco, vou fazer sexo de novo. Depois eu me alimento outra vez, vou fazer sexo outra vez. Né? Aí a mulher dele perguntou, escuta, você voltou? Você está no paraíso, lá onde o Alá fala que lá tudo é bom? Não, eu reencarnei como um coelho. Então, voltar. Reencarnei como coelho. Então é isso aqui. Então, quando surge indício de uma atividade inconsciente, a intensificação de sintomas, surge um novo sintoma, sonhos, essas coisas vão acontecendo. Então,
Então é aquilo que vai acontecendo naturalmente. Tem pessoas que desde cedo já têm uma vida interior bastante intensa. E tem outros que não têm essa vida interior muito intensa. Isso vem com a idade. Mas vem. Exceto aqueles que estão ficando velhos e só fica ligado no mundo exterior. Não dá oportunidade nenhuma para o lado inconsciente se manifestar. Então, há pessoas que agem, que eles chamam de estereotipados. Pessoas que são só exteriorizadas ou só interiorizadas, que o contrário, ele fala também que não é saudável. Então, é isso que acontece. Então, quando começamos a perder essa energia e ela vai para o nosso interior, começa os sintomas da vida interior. E que ele fala, o que mais que ele fala? Oi? Tem lógica, né? Tem. É só a gente se observar. Mas continua voltando para o exterior na segunda metade da vida, você não está valorizando. É só a gente, Zé Carlos, é só a gente se observar como a gente vê que isso acontece. Quais os interesses que nós temos, nós que já estamos aqui na faixa dos 50, 60, eu já estou na faixa dos 60, os interesses meus da vida hoje, os interesses que eu tinha quando eu tinha 25 anos, são totalmente outros. Totalmente outros. Tá? Então é isso que ele está falando. Assim, essa questão da transferência de energia que está saindo do consciente e sendo transferida para o inconsciente. Sim. Só que isso não é o consciente, um cidadão, a pessoa. Não é o consciente que faz isso. Exatamente. Isso deixa claro para a gente aquela coisa que as religiões falam. Nós não somos donos de nada. O senhor tem falado que nós não somos donos do nosso corpo de nada. Ou seja, a gente não tem, nesses casos, como controlar o que a gente quer. Então, eu quero continuar tendo uma vida sexual do mesmo jeito que eu tinha aos 25 anos. A gente precisa ser um vídeo, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a entender um pouco mais do que é isso. A gente não é dono da vida. Se Deus está concedendo tais coisas agora, é porque é para ter agora. Se acabou, a gente tem que ser muito para reconhecer e aceitar que não está tendo mais isso. Por causa desse entendimento, a gente começa a liberar a mente para entender. Esse processo, ele é totalmente natural. Não é você conscientemente que vai canalizar a energia para o inconsciente. Claro que isso pode ser feito. Quando você faz as práticas de yoga e prática de meditação, você está conduzindo a tua energia para o teu lado inconsciente. Mas mesmo quem não faz prática de yoga e de meditação, isso acaba acontecendo de uma forma ou de outra. Essa canalização dessa energia vai da mesma forma. Então é um processo natural, tá? Porque nós nos identificamos com o nosso lado consciente e a gente não se identifica com o nosso lado inconsciente, que é o lado ânima, o lado ânimos. Mas nós somos os dois, o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente. Então a troca de energia entre o consciente e o inconsciente é constante. Ao longo da vida toda é isso aqui. As nossas decisões, por mais exteriorizadas que seja, a gente tem uma certa consulta interior que a gente verifica se isso está de acordo ou não está de acordo com o nosso padrão de consciência. Tem certas coisas que a gente se recusa a fazer. Mesmo que você nunca tenha feito, é estranho, você se recusa. Então você está fazendo esse bem bolado entre consciente e inconsciente, ele é feito. Pode entrar. Fazendo uma relação com aquilo que o senhor costuma dizer, que desejo não é problema, o desejo é você querer repetir o desejo. Também se enquadra nisso, né? Porque a libido, seja a energia sexual,
É, mais ou menos. O desejo e o querer repetir é o viver no agora ou não viver no agora. Quem vive eternamente no agora, o desejo vem, você satisfaz o desejo e acabou. Se você quer repetir o desejo, você está vivendo no passado. Um pouco diferente. Uma muleta. Tá? Continua com a muleta? Continua, você quer repetir. Seja o que for, você quer repetir. Tá? Então isso é realmente o nosso lado memória, que quer repetir uma experiência. Então é viver no passado. O viver no agora é o viver, vem uma oportunidade, você tem um determinado prazer, tem o prazer. Acabou aquilo, acabou. Se vir novamente, que venha. Então, tendo esse entendimento, a pessoa não cai nessa armadilha de querer se chocar com o fato de que, como ele está explicando, a energia que estava no consciente agora está sendo transferida para o inconsciente. Ele aceita isso normalmente. Então, essa energia está num ou está no outro, há uma troca de acordo com Jung, e essa troca é constante. Tem hora que você está manifestando o teu lado consciente e tem hora que você está manifestando o teu lado inconsciente. Embora você não perceba isso. Você não percebe isso, mas é o lado alma que está realmente se manifestando. Então essa troca é constante, nós somos um ser completo. Nós somos um ser voltado ao mundo exterior, que é o nosso lado consciente, o nosso lado máscara, e somos um inconsciente que é voltado ao mundo interior. Mas tudo isso não é o self. O self está além disso. Tá? Enquanto nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a essa lei. Tá? Podemos estar encarnado ou não estar encarnado. Tá? Então ele fala aqui, ó, tá? A quantidade de libido mostramos o nosso interno e o nosso externo. a todo momento. Todo momento? A todo momento. A todo momento. É que existem pessoas que são mais voltadas ao exterior, mais extrovertidas. Existem pessoas mais introvertidas. Mas o extrovertido, ele tem momentos de introversão e vice-versa. Ou seja, aquele cara que acorda, chega mal-humorado, porque ele não dormiu bem, dormiu desperto, e cada dia ele estava de um jeito. No dia seguinte ele já está mais alegrinho, que talvez ele conseguiu algo que ele não estava. Não significa que seja. Não significa. Não é que é o lado exterior que é mal-humorado e o lado interior é bem-humorado. O lado exterior tem luz e tem sombra. E o lado interior também tem luz e tem sombra. Então a pessoa introvertida, ela pode ter um tremendo mau humor. E pode ter um bom humor. A pessoa extrovertida pode ser bem-humorada ou mal-humorada. Porque em todos os dois aspectos existe o lado luz e o lado sombra. Não pense que o lado exterior é uma coisa ruim e o lado interior é uma coisa boa. Não é. Esse conceito de bom ou ruim é o momento que você está vivendo. Então, se você é um cara exteriorizado, aí você acorda por um dia lá, que no dia anterior o teu chefe te encheu o saco, tem grande chance de você acordar de mau humor. Mas se for um dia anterior, o teu time ganhou e tudo foi legal, coisa e tal, então você acorda de bom humor. Mas é o próprio lado
exterior ou interior se manifestando. Então, luz e sombra tem tanto no lado consciente como tem no lado inconsciente. Por isso que não dá para separar. A gente aprender a separar o que realmente é consciente e o que é o inconsciente só através de uma meditação e de uma reflexão muito forte para se observar, através da autoobservação constantemente. Tá? Então ele fala que quando acontece é isso que a gente ensina. Você quer aprender alguma coisa do teu lado interior? Aprende a criar, já falamos isso aqui em outros cursos. Você pode criar formas de pensamentos. Se é uma pessoa que realmente tem um medo de falar em público e tem que falar em público, o teu trabalho exige, então você começa a se imaginar como sendo uma pessoa que não tem receios, que está sempre alegre, está falando. Então você canaliza a tua energia para esse lado interior para vencer esse lado aí. Então é isso aqui, ó. Então essas qualidades aqui, ó, a gente transfere de uma para a outra. Então usar a nossa mente para criar. Se você é um cara doente, então cria uma imagem de saúde, veja sempre com saúde. Então você está canalizando a libido para o teu lado interior. E como as doenças começam no plano psíquico, elas vão se manifestando no plano físico. Então isso aqui é utilizar a energia de uma forma bastante eficiente. Tem hora que você tem que canalizar a tua energia para o mundo exterior. Não tem como, tem que canalizar. Você está trabalhando, está numa reunião de trabalho lá importante, tu tem que canalizar toda ela para o mundo exterior. Mas ele fala que é o equilíbrio. Então essa é a energia que está passando de um lado para o outro. Nós recebemos uma determinada quantidade de libido e recebe também uma reserva também para você usar para que finalidade for ao longo da vida, tá? Mas essa quantidade de libido ela tem que ser gasta e ela vai sendo gastando, vai gastando e vem a velhice, vai gastando, coisa e tal, já perdeu aquele interesse para o mundo exterior, ele foi tudo para o mundo interior, e é aquele cara que morre tranquilo, numa boa, sossegadinho. E aquele que mantém essa energia no mundo exterior, está com 80 anos de idade lá e lutando pela vida para conseguir mais e mais, esse cara se apega tanto a isso aqui, dá um trabalho danado para morrer. Um trabalho danado para morrer, porque não há substituição, tá? Há momentos... por aquela coisa, tá? Então eu falo que no
fazer os trabalhos das usinas nucleares para que eles pudessem entrar lá e fazer isso com uma consciência de que os jovens, se eu fizesse, não teria. Sim. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi. Eles já tinham já uma noção de exatamente o que eles tinham para fazer, a missão deles já estava cumprida, né? E as pessoas de mais idade pediram para ser treinadas para fazer isso. O oriental, normalmente, ele tem uma percepção um pouco maior do que o ocidental. Você queria falar, Mário? Não, não. Coletivo, né? Dedicado. O que é, Mário? Ele lembrou do. Como é lá? Taco. Então ele lembrou uma que ficava em casa. Então vamos em frente, gente. Vamos acabar aqui. Essa matéria é um pouco longa, tá?
atuação harmônica mais. A menos que seja inconscientemente, sabe? Ela sente, nós sentimos. Quer um exemplo disso aqui? Isso vem com a idade, tá? Tem muitas pessoas que ficam presas no saudosismo da vida passada. É triste, tá? É natural que vai perder energia, é natural. A gente olha isso aqui pelo lado sexual. O cara de jovem, ele faz sexo todo dia. O cara que está com 70, 80 anos, não é assim mais, pô, não é. Não adianta querer ser assim que não é. Então começa aquele saudosismo e vê que aquela energia está sendo perdida. Aí o consciente acha que ela se perdeu. Em achando que ela se perdeu, ele se sente fraco, se sente inapto, incapaz, e vem esses estados que levam à tristeza, que leva a doenças e tudo mais. Mas essa energia, ela não foi perdida, ela foi canalizada para outro lado, porém o nosso lado consciente não percebe isso. Ele percebe isso como sendo uma perda. Perdi a minha vitalidade. E não nota que interiormente a coisa está melhorando, está crescendo mais. Então é isso que o lado consciente e o lado inconsciente, que trabalhavam juntos até uma determinada fase, começa a haver uma cisão entre esses dois lados. Tá? Então ele fala que nesse represamento da libido, a progressão não é mais possível, o positivo e o negativo já não se unem mais para o mesmo fim. O positivo, que é vamos dizer, o lado consciente, que é uma coisa, e o inconsciente, que é outra coisa. Então há uma cisão mesmo entre os dois lados da consciência. Essa transferência para o interior pode acontecer com um sujeito novo, né? Pode. Pode sofrer um acidente. Pode. E aí perder alguma... Pode. Tem jovens que são introvertidos desde o nascimento. Embora progressão e repressão, vamos falar daqui a pouco, não é exatamente introversão e extroversão. Tem cara que é introvertido e ele não cresce. E tem cara que é extrovertido e não cresce também. A questão sexual também pode influenciar na questão do jovem também. Claro que influencia. Não só uma pessoa, por ela ter Porque o instinto, um pouco mais avançado. o instinto sexual e o sexo é instinto. Ele está canalizada quando ele está novo. Sexo é instinto. Tá? Instinto é uma força muito poderosa. Muito poderosa. Os dois instintos mais fortes que existem é o da sobrevivência e o da procriação. São os dois instintos mais fortes. Da sobrevivência, você quer viver de qualquer jeito. Você não aceita a morte. Então você luta para manter a vida. Isso é instinto. Tá? E o sexo também é instinto. Tá? Embora a mente usa esse instinto para gerar satisfação, para gerar prazer. Mas é instinto. Tá? Aí você está falando. Ele vai falar em Kundalini ou ele vai no caminho do libido? Ele vai sempre para o nome libido. Ele fala em Kundalini? Não são coisas diferentes. Não tem nada a ver. Kundalini nem existia. São coisas diferentes. Não é a Kundalini. Claro, tem a ver. Tá. Mas a Kundalini é uma parte da energia psíquica, mas não é só a Kundalini. Tá? Nós temos a energia prânica, a energia do Sol, também faz parte da energia psíquica. Então não é só Kundalini. Dá a impressão de que realmente tudo é Kundalini, mas não é. Tem outras energias envolvidas no processo dessa energia psíquica também. Tá? Então eu falo, represou.
processo natural, e em sendo um processo natural, você não vai lutar tanto contra ela mais, fica mais fácil de você encarar esse momento de represamento da libido, que ela vai voltando para o interior. É natural que isso aconteça. Isso acontece com o corintiano e com o palmeirense. Acontece com todos, com homem e com mulher. Isso aí. Há o momento da energia estar voltada para o consciente e há o momento da energia estar mais voltada para o inconsciente. Quando a gente tem consciência disso, você começa a aceitar que coisas que antes te davam muito prazer, de repente hoje ou não te dá prazer, ou você perdeu até, vamos dizer, a energia para fazer determinadas coisas, tá? Então leva à neurose esse desconhecimento dos nossos dois lados do ser, lado consciente e lado inconsciente. Então o Jung é legal por causa disso, a gente vai estudando ele, vai vendo ele e começa, não só a estudar, você começa a estudar e olha para você, aí você, isso aqui está acontecendo comigo, e eu não entendia isso aqui. Aí você começa a refletir e começa a entender que isso é um processo que vai acontecer com todo mundo, é um processo natural isso acontecer. Você acha que na questão de algumas religiões que estabelecem o celibato, né? Então, e não só o celibato, quer dizer, o sujeito começar a ser totalmente inconvertido, sim, e não voltado para o mundo exterior e está jovem. Você acha que ele pode causar algum problema psicológico? Isso, ele fala sobre isso também em outras obras, tá? Mas quem fala mais isso aí são os Upanishads, né? Tá? Que fala claramente sobre isso, tá? É uma contradição aí? Não é contradição não é contradição não, tá? É o fato de que o celibato, Não só o celibato, hein? Toda essa volta. Sim, o celibato é uma das formas que eles chamam de você poupar a tua energia. Tá? Então você guarda a tua energia. Porque essa energia que é gasta, vamos falar sexualmente, mas tem outros tipos de energia também. Toda a energia que você deixa de gastar, ela se transforma em criatividade. Ajuda a fazer a subida da Kundalini. Tá? Então, o celibatário, você se restringir algumas coisas aí que você gostava antes, ele tem todo o sentido do mundo. Mas tem o sentido a partir do instante que você compreende a razão dele. Enquanto você não compreende a razão de tudo isso aqui, ferrou, é besteira. Aí represa o negócio, aí o que acontece? Aí o cara vira pervertido, vira aquelas coisas todas que represou e não canalizou aquilo para a criatividade. Simplesmente. Encaixa no que ele está falando aí. É mais ou menos, né? Porque ele está falando de uma energia mais geral, não está falando tanto dessa aí, mas encaixa também, tá? Encaixa também. O represamento, quando você dirige ele para o interior, para os objetivos da alma, tudo bem, então aquela energia que está sendo represada, ela está sendo gasta de uma outra forma. Mas quando você reprime, não gasta essa energia em outro lugar, isso leva à perversão. Por isso que eu considero muito bom isso aqui, quando você analisa isso aqui, você percebe esses ensinamentos e observa em você. Porque essa represão, represar a libido, isso aí é natural, isso vai acontecer em qualquer um de nós, isso vai acontecer. Você vai dizer que um cara que tem 80 anos tem a mesma vitalidade de um cara de 20 anos? Não tem. Não tem. Mas aquele cara que percebe que isso está sendo canalizado para o lado interior, e isso se transforma em criatividade, se transforma em espiritualidade, ele não enxerga isso como perda. Ele enxerga isso como ganho. Mas aquele cara que perde e não tem essa percepção, ele fica atravessado da vida. Tristeza.
aumenta-se o feeling daquela pessoa que tem uma frequência em uma certa denominação, um nome popular, uma pergunta. A pessoa sente isso como um aumento na fé? Olha, A pessoa não tem essa percepção disso que nós estamos conversando aqui, mas a pessoa frequenta uma certa denominação. o cara, para aceitar realmente esse represamento da libido, que essa energia está sendo canalizada para dentro, ele tem que ter a percepção da alma. Porque se ele não tiver essa percepção, ele vai ficar pé da vida mesmo. Não for consciente da coisa. É isso que acontece. Então está relacionado com a fé? Tá. Mas é uma fé raciocinada. Não é uma fé impositiva. A verdadeira fé, ela não é impositiva, ela vem. É para ser visto também. Né? Ele percebe que Prospecção, talvez o cara nem perceba isso. Tem pessoas que envelhecem e há o represamento da libido e ele não tem a consciência da alma nem espiritual. Mas ele entende como sendo um processo natural da idade. Uma aceitação. É uma aceitação, mesmo sem um conhecimento interior profundo, tem pessoas que aceitam. Envelhece numa boa e tal. Sem sendo uma boa, né? Difícil dizer, né? Mas o fato, gente, é que a gente vai perdendo e a gente não aceita, não. Não é a realidade, não é essa. Quando a gente começa a perder realmente parte da energia, parte da vitalidade, volta. Você quer viver no passado. É aquela historinha, brincadeira que eu contei, ele quer reencarnar como coelho. Quer, porque está no passado. Então nós todos passamos por isso aqui, uma não aceitação a uma coisa que é totalmente natural. Então, quando a gente briga com uma coisa que vai acontecer, independente da tua vontade, é a mesma coisa da murra em ponta de faca. O Mário está preocupado. Vai perder a libido, hein, Mário? Só daqui uns 60 anos. Tudo bem. Mas, mestre, você disse uma coisa aí, que aí o libido sobe para uma essência de uma criatividade para canaliza para outro lado que floresce alguma vitalidade nele, né? O Mário vai achar que desenvolver a criatividade é se tornar gay. Pois é, aí o cara vai numa dessa daí, qual é o velho que você conhece de 80 anos que criou alguma coisa? Não tem. Por quê? Porque não receberam esses ensinamentos. Senão ele ia, como você falou, ele está canalizando para o outro lado. É isso. Ele está criando uma criatividade maior, não é isso? Faz tanta coisa, mano. Onde o velho Pessoa de idade faz tanta coisa. faz o quê, por exemplo? Quando começou a fazer O senhor acabou de falar da usina atômica lá. Quando escreveu o livro, é isso? Quando estava fazendo o livro, não era mais jovem. Já tinha quantos anos? Olha. Não, esse livro aqui, ele era jovem ainda. Esse livro aqui, ele é de 1935, por aí. Ele estava com quantos anos? Ele estava com uns 50 anos, mais ou menos, 40, 45 anos. 45. Por aí. Estava jovem. Por O aí. início do shopping, Então, ele consegue tornar vamos continuar aqui, que tem muita coisa para a gente falar ainda, gente. Tem bastante coisa interessante para a gente ver. Mas, gente, se a gente olhar o que o Jung está ensinando aqui como conhecimento intelectual e não se observar em relação a esse conhecimento, manda aí. resolve nada. Então, aqui ele fala que a luta entre os opostos, ela existe na nossa vida. O consciente e o inconsciente estão atuando integralmente. É assim. Assim é a vida, tá? Mas gera esse conflito. E esse conflito que gera, que é aquele que falou que o consciente que é a libido é todo para ele, o inconsciente que é a libido para ele, então isso aqui gera esse movimento que ele chama retrógrado da libido. Então há um represamento. Tá?
Então ele fala aqui, quando isso acontece, aquelas coisas do nosso lado inconsciente, exterior. Quando a libido é canalizada para o interior se torna exterior, se torna consciente. Então nós temos que, para chegar no que ele fala, no self, o primeiro trabalho para ter consciência do self é pegar todo o nosso lado inconsciente e tornar ele consciente. Então a canalização da libido para o inconsciente propicia realmente o conhecimento desse lado interior, e isso vai ser um passo para depois você entrar no processo de conhecer o self. Tá? Então tem a canalização da libido para o interior, ela é muito importante. Ela é muito importante. Mas nós não aceitamos. Nós não aceitamos. A gente quer a libido totalmente voltada para o mundo. A gente não aceita.
software, vamos falar assim, que vai ser carregado, é o software do Atma, é o software do self, não mais o da mente, é um renascimento. Então, para acontecer o renascimento, o Patanjali falava, né, que você precisa primeiro ter odres novos para poder receber vinho novo. Porque se o odre é velho e você recebe vinho novo, você faz o quê? Você contamina aquele vinho. Contamina, então é o processo. Então a gente começa a analisar o ensinamento do Jung, com o ensinamento do Patanjali, com o ensinamento dos Upanishads, com o de Jesus. Você vai ver que todos eles estão falando a mesma coisa em linguagens diferentes. E por que existe tudo isso? Porque cada um tem um determinado grau de entendimento. Então tem aquele que aprende melhor com Jesus, tem aquele que aprende melhor com Buda, tem aquele que aprende melhor com os Upanishads, aquele que aprende, que é mais exteriorizado, aprende mais com Jung. Então tem todas essas possibilidades. Acho que acontece isso nas cabeças muito dura, toda hora tem que vir um cara novo pra falar. Que realmente a vida interior vai ficando mais forte. Ela vai ficando mais forte. E aparecem coisas na consciência da gente que... do arco da véia. Aí você analisa, aceita e deixa embora. Deixa embora. E esse deixando ir embora, você vai se transformando. Você vai pegando os teus odres e vai transformando o teu odres em odres novos para receber um novo vinho. Tá? Então, Patanjali já era um psicanalista, né? Era psicanálise. Com certeza. Com certeza. E você acha que Jesus não foi um grande psicanalista? Que o Buda também não foi um grande psicanalista? Todos eles foram. É o mesmo assunto, talvez com um pouquinho de... Isso. Por que tudo isso? Porque existem culturas diferentes. O que fala aqui no Ocidente... O Patanjali falando o Jung falando aqui no Ocidente, ele é capaz de ser ouvido mais do que de escutar o que o Krishna falou há 5.000 anos atrás. Mas para o hindu, o que o Krishna falou é muito mais importante do que o Patanjali falou. Então você vê que esse mundo aqui, ele parece ser uma bagunça, mas não tem bagunça não. Tem não. Tudo tem razão. Tudo tem uma determinada razão. Tudo tem. E a compreensão disso aqui tudo varia de momento a momento. Tá? A gente pode ler um livro, vamos dar um exemplo aqui, um livro bem espiritual. Um livro tipo A Vida Impessoal. Se a gente lê um livro A Vida Impessoal, a gente se recusa a aceitar. Aceita de jeito nenhum. Depois de alguns anos que você continua pesquisando, você volta a ler esse livro, opa, esse negócio aqui não é muito estranho não. Depois de mais 5 anos você lê de novo, esse negócio aqui é assim mesmo. Então, é abertura de consciência, tem um momento em que você aprende. Então, as escrituras falam também, quem fala muito forte isso aqui também, é aquele livrinho muito bom chamado Luz no Caminho. Ele fala que tem momentos em que o self, o Atma, te permite compreender algumas coisas que estão nos livros sagrados. Enquanto você não tiver um pouquinho de consciência para tentar entender aquilo, você vai ler o livro sagrado inteirinho e não vai perceber nada. Não vai perceber nada. Tá. O discípulo não está pronto. Não está pronto. Não está pronto. Quando o discípulo está pronto, aí você vai ler. Não precisa de um mestre. A própria leitura você vai enxergar o que está por trás daquele ensinamento. Se pegar o próximo workshop que eu estou querendo dar aqui vai ser Luz no Caminho, que é justamente um livro para mostrar o que a gente faz para Luz no Caminho. Tá? Não só Luz no Caminho, que é da Mabel Collins, mas também
os comentários da Luz no Caminho, feito por um yogi chamado Ramacharaka, mostrando realmente o que está por trás da Luz no Caminho. Aí a gente vai entender que numa primeira leitura, aquela luz no caminho lá parece... é um absurdo. Não tem muito sentido. Mata a ambição. Depois assim, pula vem um outro. Viva como os ambiciosos. Pô, mas não é para matar a ambição? E agora você vem aqui e fala para viver como os ambiciosos? O que tem isso aí? Mata a ambição pelas coisas do mundo. Viva com ambição para as coisas espirituais. Se você não entender isso aqui, não faz sentido nenhum desse livro aí. Então é nesse sentido que tem momentos que a gente vai compreender o que está por trás de um determinado ensinamento. E tem momento que foi proposital. É para não entender mesmo. Ainda, como você falou, o discípulo não está pronto. Tá? Então aqui a função de adaptação. Coisa do espírito. Então, ou você se orienta por um, ou você se orienta pelo outro. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Pensamento e sentimentos são coisas totalmente separadas. Então, é isso que vai acontecendo. Quando nós estamos com a libido voltada para o lado exterior, nós somos puramente pensamento. Quando ela é canalizada para dentro, nós somos sentimento. Por isso que meio a meio é a medida certa. Quando há o equilíbrio. Lembra? Crescendo até chegar num determinado estágio de equilíbrio. Chegou no estágio de equilíbrio, você é um ser completo. O que houve aqui? Voltou? Estranho?
Enquanto no mundo psíquico, ela acontece através da alma. A alma é o inconsciente. Então esse não deixa de ser uma expansão da consciência. Você vai conhecendo o mundo cada vez mais. Mas é um conhecimento por experiência. Você vivencia, conhece o Brasil, depois você conhece a Alemanha, você conhece um outro lugar, você vai expandindo a tua consciência. Mas é um processo muito lento. O processo rápido é você se ligar ao self, que não é desse mundo e que percebe tudo de uma única vez. Então nós queremos fazer a expansão da nossa consciência através dos estudos, através dos livros, através dos cursos. É isso que nós queremos. É isso que nós fazemos, é isso que está todo mundo aqui fazendo. Não deixa de ser uma expansão de consciência, mas ela é muito limitada. É muito limitada. A verdadeira expansão de consciência vai ser quando você encontrar o self. Aí você não precisa de religião, não precisa de mais nada. Você é o self. Tá? Mas tudo bem, faz parte pegar o inconsciente e tornar ele consciente através desse processo longo aqui, para você chegar a uma conclusão depois que melhor cair fora desse mundo. Melhor cair fora desse mundo e ficar observando ele lá de fora. Tá? Então ele fala aqui, se represar a libido foi através de um malogro dos nossos pensamentos, então não tem remédio. A tua A única possibilidade é você entrar em empatia com o mundo interior. Se identificar com o mundo interior, que é você próprio também. Não adianta lutar com ele. Lutar para não deixar isso entrar. Não resolve. Entre em empatia com o teu lado inconsciente. Porque ele fala, câmara de conhecer o self, de se tornar o self. Então, não se interiorizar, não conhecer o teu lado interior, não valorizar o teu lado interior, é um pecado. É um pecado que você está fazendo contra si próprio.
É difícil entender isso aqui, mas olha só, é realmente o inconsciente se tornou consciente. Então aquilo que era dois, virou um só. E quando ele virou um só, então é como se tivesse começado de novo a progressão. Só que não existe mais interior e exterior, existe o ser total. Trazer o céu para a terra. E você está próximo disso. Está muito próximo disso. Então, essa canalização da libido para dentro, ela não é problema, ela é solução. E nós encaramos isso como perda. Estou desenergizado, quero voltar a ser coelho. Doeu, Mário? Oi. Assim, quando o ser humano geralmente tem essa mania de achar que é perda, a gente poderia até fazer uma certa analogia com o caso dos empresários. O empresário não tem o costume de agora eu vou pegar parte do meu dinheiro, do meu lucro, e eu vou fazer investimento. Aquilo não é perda para ele, porque ele sabe que lá na frente o investimento vai render mais ainda. É isso aí. A gente poderia até fazer essa analogia. É isso aí. Não é perda. Aí quando no interior, quando está investindo. E algo que mais tarde vai ter esse. Pode recomeçar a progressão. É o que a Luz no Caminho fala, mate a ambição. Trabalhe como trabalhem os ambiciosos. Paradoxo, né? Luz no Caminho é muito legal, está cheio de paradoxos desses, cheio. Você só vai entender isso se você olhar, mate a ambição. Você tem que se olhar como pessoa. Trabalhe como trabalham os ambiciosos. Você tem que se olhar como espírito. Fazer o investimento em si próprio para fazer essa conquista. Tá? Então, é isso aqui, gente. Progressão. Então, a regressão não é retrocesso. A impressão que nós temos quando a gente perde essa energia, perde essa libido, que é um retrocesso. Puxa, eu era um cara tão energizado no mundo, tão dado com o mundo, tão alegre, tão não sei o quê. E de repente você começa a perder esse interesse pelo mundo. Ele fala isso aqui, isso não é um retrocesso. Pode ser um retrocesso se isso esse lado também, né? Tá? Mas você não evolui. E ela pode ser também canalizada totalmente para o nosso lado interior e não evolui. Evolui no sentido de voltar para Deus. Não volta. Então você pode ter tanta progressão como pode ter a regressão e realmente não ter sentido se você não fizer uma análise, ter consistência naquilo que está acontecendo. Observação. Ver o que está acontecendo. Por que você perdeu o interesse por uma determinada coisa? Olha para dentro, procura achar onde essa energia está.
que uma hora ele rebenta. Ele arrebenta. Então tem que haver a compreensão do porquê dessas coisas todas. Então isso que vale fazer a autoanálise, o conhecimento disso aqui, se analisar e se perceber como ser realmente que você está desligado da tua divindade, mas tem todos os caminhos possíveis para reencontrar. Deve ter feito uma experiência própria. Ele fala no primeiro capítulo do livro dele lá, eu sou a história de um ser que se realizou. Eu sou a história de um ser que se realizou. Se realizar é pegar consciente e inconsciente e transformar tudo isso em uma coisa só. Aí você se liga ao Atma, se liga ao Self. Tá? Com o represamento, a água tem que tomar outra. Esse tema, então. Então, a mensagem é isso aqui. Entender isso aqui e não se observar, não adianta nada. Não adianta nada. A gente tem que aprender a se conhecer, aprender a vivenciar. Senão a gente vira que nem papagaio. Repetir o que alguém falou e nada. Tá? Boa noite.